A gente tá, como eu disse, a gente tá gravando a 4 de setembro, a gente vem de um agosto que, na minha opinião, maravilhoso pro Ibovespa, né, Gustavo? Melhor mês do ano até agora. Né? Melhor mês do ano, então o Ibovespa fechou agosto com 6,5% de alta. E eu pergunto, né, o que motivou essa alta? Né? Um mês, só recapitulando, um mês que começou bem sinistro, né, agosto, com uma alta volatilidade, teve aquela questão do Japão. Enfim, exatamente. O que aconteceu em agosto que o Ibovespa deu essa puxada? A gente vinha de um ano que estava sendo bem difícil, tá? A gente, quando olha o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa, até junho desse ano, o estrangeiro, o gringo, né, ele estava tirando dinheiro todo mês da Bolsa. Até o fechamento de junho, a gente estava com um acumulado de 40 bilhões de reais de saída de capital estrangeiro. Então, isso já mostrava a dificuldade aí da gente ter uma boa performance. No entanto, a partir de julho, a gente começou a ver eles voltarem, né? Voltaram ali com 3,5 bi, e agora, em agosto, que teve essa forte alta, o gringo injetou 10 bilhões de reais na Bolsa brasileira. Então, daí vem essa alta, não vem à toa, né? Então, a gente viu uma boa entrada de capital estrangeiro. E aí, por que o gringo começou a trazer essa grana para cá novamente, né? Iniciou esse fluxo. E a gente vê muito como é que está a condição do cenário nos Estados Unidos, né? O cenário dos Estados Unidos, ele vem ainda de um cenário onde, quando a gente começou o ano, esperava-se que o Banco Central americano fosse começar a cortar juros ali logo no primeiro trimestre do ano. Isso não ocorreu, foi sendo postergado, e agora a gente realmente está bem em vias de ver o Fed, né, o Banco Central americano, iniciar o corte de juros. Bom, já está meio que dado que agora, em setembro, a gente vai ter esse início do corte de juros. E, obviamente, juros diminuindo na principal economia do mundo, a gente tende a aumentar o apetite a ativos de risco, né? E aí países emergentes acabam sendo beneficiados, e o Brasil está numa condição muito barata, né, do ponto de vista de investimento para o gringo. A gente olha o Ibovespa próximo aí das máximas históricas, porém isso em reais, né? Quando a gente olha em dólar, a bolsa está muito descontada, e esse desconto se reflete para o gringo que compra em dólar, né? A gente viu o real se depreciando fortemente contra o dólar nesse ano, né? Ao longo desse ano o dólar já sobe em torno de 15%, mais ou menos, contra o real. Ou seja, a moeda norte-americana muito forte, o que deixa os ativos brasileiros muito baratos para eles, né? E agora, então, com esse destravamento aí do início do corte de juros por lá, o investidor estrangeiro já começa a mexer seus pauzinhos ali para comprar bons ativos que estejam bem descontados, e aí, então, a Bolsa brasileira acaba sendo, então, um forte alvo aí para o investidor estrangeiro, né? E aí a gente já começa a ver esse fluxo entrando. Espero que continue para a gente ter o nosso tão esperado rally de final de ano, né? A gente sempre torce muito para que isso aconteça. Historicamente, isso tende a acontecer. Vamos ver se... Então, tem alguns indicadores que saíram hoje, inclusive, né, Gustavo? Indicando lá redução, né, na oferta, na geração de empregos, né? Isso acaba, né, fortalecendo a tese de que o Fed vai cortar os juros mesmo, né? Às vezes até numa velocidade maior do que a gente imagina, mas acho que é 0,25, né? O mercado está apostando. Em compensação, o PIB no Brasil também veio forte, né? Veio subindo agora, e acho que foi ontem que saiu, né, o indicador do PIB. Então, assim, as bolsas no exterior, a maioria está em alta, né? Então pode ser até que o gringo realize o lucro lá, né, cara? Comece a trazer dinheiro para cá. Então o dólar num patamar alto, acima de 5,60, quase namorando 5,70. Poxa, o Brasil está atrativo, né? Isso eu acho que ajuda bem. É provável que a gente tenha um terceiro, quarto trimestre aí Até teve uma agora do Itaú BBA, se não me engano, indicando bolsa a 170 mil pontos no final do ano. Então... Boas perspectivas. Boas perspectivas, A questão, né, Léo? Porque, veja, o Gustavo falou o rally de alta, e a gente viu o Ibovespa em agosto operar acima dos 137 mil pontos, né? E aí a gente que é brasileiro, que está acostumado a olhar o Ibov, olha e fala, tá esticado, mas e aí, para onde que vai isso, né? Tem um ponto também, Ângelo, que eu acho que vale destacar. A gente teve agora, recentemente, a gente terminou agora a temporada de balanço do segundo trimestre de 2024. E essa temporada de balanço, esse segundo trimestre, ele foi a melhor temporada dos últimos 6 trimestres. Então, assim, a gente está vendo as empresas reportarem lucros maiores, lucros crescentes. E isso vai deixando o valuation cada vez mais atrativo. A empresa está aumentando o seu lucro, de forma geral, e o preço está ainda descontado, né? Claro, a gente viu agora boas ações andando, os bancos subiram bem, né? Mas a gente ainda tem muita ação descontada. E obviamente que você aumenta o lucro e o preço não sobe, a seu preço-lucro ali, sua razão fica ainda mais interessante para o investidor comprar, né? Então,
Acho que são fatores ali que estão realmente movendo, contribuindo para essa alta e que, de fato, ela pode sim continuar subindo, tá? Na minha visão, a gente tem espaço para renovar ainda mais essa máxima histórica até o final do ano. É claro que não está um mar de rosas a situação, mas a gente tem pontos favoráveis aí para poder acreditar nisso.